Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula, né? Essa aula, conteúdo novo, nós já saímos, né, do processo de revisão, foi muito rápido, e agora nós vamos entrar num conteúdo novo, demografia, teorias populacionais. Mais uma aula teórica. Vamos lá, né? Demografia. O que é demografia, gente? É uma área de conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população. Baseado em quê? Elementos estatísticos e pesquisas qualitativas. Aí eu coloquei essa imagenzinha do espetáculo do crescimento para a gente ter noção, né? A demografia é isso. É uma área de conhecimento que vai estudar essa dinâmica populacional, esse crescimento baseado em dados estatísticos e qualitativos, pesquisas, tá bom? Então vamos. A população é definida como o número de pessoas que habitam um determinado território ou região. Dessa forma, os seus ciclos de crescimento, seu nível médio de renda, sua distribuição, entre outros fatores, são de fundamental importância para a compreensão do funcionamento dos diversos aspectos do espaço social. Então, o que a gente tem que tirar disso aí? Qual concepção nós precisamos ter? Que a população é aquele conjunto de pessoas que habitam um território ou região, tá bom? E geram funcionamento, né? Dão importância a determinados e diversos aspectos do espaço. Olha só, eu trouxe aqui esse slide informativo que mostra para gente uma projeção da ONU da população mundial de 8 bilhões de pessoas em 2025 e 10 bilhões de pessoas até 2083. Hoje nós temos uma população de 7 bilhões 900 e... Espera aí, deixa eu olhar aqui. População mundial. Google, responda. 7 bilhões e 874 milhões de pessoas. Quase 8 bilhões. Então, assim, né? Essa meta para 2025 não está lá muito longe. Vamos ver aqui nesse gráfico. Esse aqui é uma imagenzinha só do crescimento, né? Nascimento de crianças. Inclusive, hoje é aniversário da minha prima, ela tem 4 filhos. Eu falei, prima, você ajudou super a povoar as populações. Então, vamos lá. Crescimento demográfico. Em 1804, a população mundial atingiu seu primeiro bilhão de habitantes. Em 1927, nós temos 2 milhões. 959, 3 bilhões. Em 74, 4 bilhões. Em 87, 5 bilhões. Em 98, 6 bilhões. Em 2011, 7 bilhões. Em 2021, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas povoando o planeta Terra. Pensa só, Thanos nos Vingadores. O que Thanos queria? Pegar as joias do poder para quê? Destruir parte da humanidade. Acho que eu já vou virar a teoria da conspiração, hein? Agora a gente vai falar do Thanos. O porquê? Eu acho que faz sentido. Esses filmes... Como que chama quando o filme é... Ai, gente, que não é de verdade, né? Mas ficção. Ficção científica, ficção muito interessante. Hoje a gente vai falar muito do Thanos, às vezes até confundo. Aí aqui eu trouxe só para nós relembrarmos, eu vou desligar aqui a câmera para não aparecer, para dar pra gente ver tudo, tá? Só um minutinho. Será que não desliga, não? Acho que não, depois que começa a desativar. Desativou. Então tá, vocês continuam ouvindo a minha voz. Incrível. Então, olha só, conceitos demográficos, que vocês estudam lá no nono ano. Então, eu trouxe só para a gente lembrar. População absoluta é o número X de habitantes de um estado ou país. Quando a gente tem ali, quando a gente tem uma população total de um país, tá bom? População relativa é de habitantes por quilômetro quadrado. Do bairro, da cidade. Exemplo, sala de aula, população relativa. Vamos dar um exemplo da escola. A população absoluta da escola é a quantidade, o número total de pessoas que estão dentro da escola. A população relativa seria aquele total que está dentro da sala de aula.
Eu como professora e vocês como alunos, tá? Taxa de natalidade, número de nascimentos. Nasceu, é taxa de natalidade. Taxa de mortalidade, número de óbitos, tá? Taxa de fecundidade, número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento de educação, saúde e renda. Crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Imigração, ato de entrar em um país, porque eu me imigro, porque eu vou ir para outro país. Emigração, ato de sair de um país, tá bom? Isso aqui é só mesmo para a gente lembrar, né, desses conceitos demográficos, tá bom? Para a gente aplicar aí as teorias que nós vamos estudar hoje. Fases do crescimento demográfico. A gente tem que entender que o crescimento demográfico teve 3 fases, que são chamadas de transições demográficas, passou por 3 processos, tá? Então a gente vai analisar, nós vamos conhecer, na verdade, as 3 fases. Primeira fase, ou fase do crescimento lento, vai desde os primórdios da humanidade até o final do século XVIII. Alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Nascia muito e morria muito. Então, quando eu tenho muito e morro muito, eu meio que equivale àquilo ali, né? Fica um valor estático, porque se nasce e morre muito, eu não tenho nem um aumento da população e nem a diminuição. Então, assim, eu tenho baixo índice de crescimento demográfico. Então, nesse período, a expectativa ou a esperança de vida era baixa. A gente vai ver que não tinha medicação, né? Faltava muita coisa. Por isso, o crescimento demográfico era bem baixo. Por isso que é a primeira fase do crescimento lento. A segunda fase é caracterizada pelas altas taxas de natalidade. Muitos filhos, muitas crianças vieram, né? E baixas taxas de mortalidade. Então, as crianças começaram a nascer e as pessoas começaram a demorar mais para morrer. Isso aí, a gente tem um crescimento rápido da população, principalmente em países subdesenvolvidos. Não são lá nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos nós temos essa alta taxa de natalidade, as mulheres têm muitos filhos e a baixa taxa de mortalidade. E a terceira fase, o baixíssimo crescimento ou estagnação, porque a gente tem uma redução das taxas de natalidade e baixas da taxa de mortalidade. Por quê? Essa estagnação desse crescimento demográfico foi principalmente nos países desenvolvidos, porque o crescimento começou a se igualar, porque as pessoas começaram a ter acesso a medicamento, acesso à educação. Então, aqui eu já tenho uma estagnação. Então, era mediano, sem crescimento, sem nada, estagnado, também na primeira fase, lento, crescimento lento. Depois eu tenho um boom, uma explosão demográfica. E agora, desculpa, gente, eu tenho crescimento baixo ou estagnação. Então, essas são as 3 fases, tá bom? E esse decrescimento demográfico nos países desenvolvidos, países do primeiro mundo, regionalização, tem ocorrido uma transformação, principalmente nessa estrutura familiar. A taxa de fecundidade do tempo que as mulheres fecundam, lembra? Taxa de fecundidade, o tempo que elas, até quando elas podem ter filho, até quando elas são férteis, por isso, tá? Permanece em torno de 1,5 filho por mulher. E muitos países apresentam taxas inferiores a 2,1. Quando uma fala assim 1,5, são menos que 2 filhos, tá? E 2,1 menos que 3 filhos por mulher. Estabilizando assim o tamanho de sua população. Tem regiões que eu falo que a gente vai e fala, nossa, ali tem filho que dá para distribuir para todo mundo, porque a ideia que nós temos hoje é que um filho, no máximo 2, está ótimo, né? Estourando 3, mas antigamente não. Eram 15 filhos. Se vocês forem analisar, os pais, os avós de vocês vêm de famílias grandes, né? Isso mostra essa estagnação, tá? Fatores que contribuíram para a diminuição dessa taxa de fecundidade. Urbanização, então a gente tem umas exigências da vida urbana, as pessoas precisam trabalhar, as mulheres não estão ali só em casa mais, cuidando da casa, dos filhos. Então a vida urbana é uma vida agitada. Hoje em dia, então, né, gente, nós mal temos tempo para estabelecer boas relações e afetos dentro da nossa própria casa. Aumento da escolarização, que pode levar maior
acesso aos métodos de planejamento familiar. Então, se a gente tem estudo, se a gente tem conhecimento, isso já toma ali um tempo da gente também. Incorporação das mulheres no mercado de trabalho. E olha esse parêntese, meu lado feminista chega, grita. Acúmulo de trabalho dentro e fora do lar. Porque a mulher trabalha fora e trabalha dentro de casa também. Então, esse acúmulo todo diminuiu a quantidade de filhos, a vontade de ter filhos. Hoje, as jovens mulheres de hoje, muitas não querem mais ter filhos, porque tem uma rotina tão estabelecida, tem uma vida tão completa, e isso é natural, isso tem que ser natural, né? O estereótipo da família tradicional, mulher tem que ser mãe, 3 filhos, são fases de diferença, tá vendo? Toda a teoria, todo o processo passa por fases. E essa é uma fase diferenciada, tá? Outra coisa, aqui eu trouxe para a gente introduzir. Gente, faltou. O que aconteceu? Com o acesso à ciência e tudo, a gente teve acesso aos medicamentos. Antes de eu entrar nisso aqui, acesso a medicamentos, antibióticos, por isso diminuir as taxas de mortalidade. Os métodos contraceptivos, eu jurei que eu tinha colocado, eu não sei cadê, às vezes está lá na frente. Os métodos contraceptivos foram muito importantes nesse processo. Eu acho que está na frente. Se não tiver no final, eu falo sobre isso. Por quê? Eu quero gritar para os 4 cantos de onde vem, né, essa imposição que só a mulher tem que entrar nesse processo de métodos contraceptivos, tá? Vamos lá. Por volta de 1750, a Grã-Bretanha, pioneira na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, né, tinha pouco mais de 5 bilhões de habitantes. Desde então, o processo de crescimento populacional foi rápido. Em 1840, atingiria mais de 10 milhões de habitantes, desculpas. Meio século depois, passava de 20 milhões. E essa tendência generalizou nos demais países europeus, que acompanharam a primeira fase da Revolução Industrial. Com base na observação da etapa inicial dos processos, surgiu a mais polêmica teoria sobre o crescimento populacional, a teoria malthusiana. Malthusiana. Vamos conhecer Malthus? Olha ele aí, senhor Malthus, né? A teoria com um furo gigantesco. Por que tem o furo, né? É a mesma, por isso que eu comparo com o Thanos, tá, gente? O que o Thanos queria nos Vingadores? Reunir as joias do poder para eliminar metade da população para que a população dele pudesse sobreviver e ter recursos naturais, ter alimentos. Então entra muito aí, eu até posto uma imagem do Thanos, né? Foi mal, galera. Mas é isso aí. Então a teoria, o que é essa teoria malthusiana? Ela foi publicada na Inglaterra em 1798, no período da pós-Segunda Guerra Mundial, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, um anglicano, religioso, cristão, tá bom? Thomas Robert Malthus. Ele estava preocupado com os problemas enfrentados no seu país durante a Revolução Industrial, o êxodo rural, o desemprego e o aumento populacional. Vamos descobrir. E aí, qual que é a famosa teoria do Malthus? Eu já ia falar Thanos, gente. Um ensaio sobre o princípio da população, na qual atribuía toda a culpa caótica da situação social de então ao excesso excessivo crescimento dos pobres. Oi? Para tudo que eu quero descer. Para, gente. Então, Malthus dizia, a gente precisa parar de crescer a população. Nós não vamos ter alimento para toda a população, principalmente os pobres. O crescimento dos pobres vai fazer com que a gente não tenha alimentos. Pesado, né? Mas é isso aí. Qual que é a fundamentação dessa teoria malthusiana, né? Furada! Malthus já era, ele não cumpriu o seu trabalho como deveria. Primeiro caso. Olha isso, gente. O crescimento populacional e os meios de subsistência apoiado nas seguintes premissas. Caso não seja detido por obstáculos, guerras, epidemias, etc., a população tende a crescer segundo uma progressão geométrica, duplicando a cada 25 anos. Aí, vamos, né? 2020 e 2021, nós temos uma pandemia, então a população não vai crescer duplicando a cada 25 anos. Mas a gente percebe nessa premissa que as pandemias e as guerras fazem parte disso. Então, não é de hoje, né?
Os meios de subsistência, na melhor das hipóteses, só pode aumentar segundo uma progressão aritmética. Ele queria dizer o quê? A população está aumentando e nós não vamos ter recursos, alimentos o suficiente para fornecer às populações. O que Malthus propunha? O que ele falava para a gente? A erradicação da pobreza e da fome por meio do controle da natalidade e outras medidas, como casamentos tardios, números de filhos compatíveis com os recursos dos pais. A teoria de Malthus é caracterizada como antinatalista e conservadora. Não tenham muitos filhos de acordo com as condições de vocês. Faz sentido? Faz, mas é furado, é porque ele não imaginou que no espaço rural teria o avanço da tecnologia. Hoje nós temos comida para o mundo todo. Nós conseguimos fornecer alimentos para todo mundo. A diferença é, nem todos têm acesso a esse alimento. A produção é feita, mas não é para todos. E nós temos os países desenvolvidos que consomem isso, onde os países subdesenvolvidos não têm acesso a toda essa alimentação, viu? Então era furada a teoria de Malthus. E quais são as críticas a essa teoria, né? O crescimento geométrico da população previsto por Malthus não ocorreu da forma que ele propôs. Faltou estudar um cadinho. A produção de alimentos ultrapassou os 3% e a média do crescimento populacional anual, então a gente tem muito alimento, produzimos muito, e nos últimos 20 anos ficou em torno de 2%. Ele não imaginava que a mulher ia para o mercado de trabalho, que o nível de escolaridade ia subir, que a taxa de natalidade ia cair, entendeu? Então, por isso a teoria de Malthus é uma teoria furada, veio com um furo no meio, mas de uma rosca, assim, furada, tá? A Europa e as demais áreas desenvolvidas do mundo mostraram que o desenvolvimento econômico, reformas de bem-estar social, são fórmulas para deter o crescimento populacional. A emancipação progressiva da mulher, que Malthus não previa, tem sido decisiva no controle da natalidade. A mulher hoje passou a decidir o número de filhos que ela quer ter, principalmente no Ocidente, tá? No Oriente a gente tem uma outra situação, mas em tese é isso no geral. A maior parte das terras agrícolas dos países subdesenvolvidos, as grandes propriedades rurais, os grandes latifundiários, lembrado lá de pós-médio, quem não assistiu vai assistir amanhã, é utilizada para as culturas de exportação, nem sempre atendendo às necessidades alimentares da população local. Então, alimento nós temos, mas existem pessoas que não têm acesso a esses alimentos. Tá? E o desenvolvimento científico e tecnológico que ocorreu no campo, que eu já falei isso. Ele não imaginou que ia crescer desse tanto e a gente ia conseguir suprir as necessidades da humanidade. Gente, cadê? Não tem como passar para frente, mas eu vou falar dos métodos contraceptivos. E aí nós temos a teoria neomalthusiana, que aí, pós Segunda Guerra Mundial, o cara veio, os neomalthusianistas falaram, vamos ressuscitar as ideias de Malthus, conhecidos como neomalthusianos ou alarmistas, porque o alarme é o grande aumento da população e aí a falta de moradia, a falta de alimentação vão gerar guerras, por isso que é alarmista, tá? Os adeptos dessa teoria assumiram novas posturas e aprimoraram. Deu uma melhorada, não deu, gente? O que eles defendiam? A culpa pela miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Então, a culpa é só dos países subdesenvolvidos que fazem com que tenham muitos filhos. Concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todos. Mas defendiam os programas rígidos, tá aqui, o slide que eu tanto queria. É a hora que meu lado feminista grita lá no alma. Olha de onde vem, gente, todo esse processo imposto para as mulheres, né? Defendiam programas rígidos e oficiais de controle de natalidade, em geral rotulados de planejamento familiar, com empregos de diversos métodos. Vamos lá, gente, vamos dar pílulas anticoncepcionais, vamos ligar as trompas das mulheres, vamos colocar DIU, vamos legalizar, né? Vamos, não é legalizar, não é essa palavra. Vamos apoiar o aborto e, por último, né, já que o problema é todo na mulher, a gente faz a vasectomia nos homens. Mas sim, foi imposto esses métodos contraceptivos
exclusivamente femininos. E o último caso que a gente tem ali é a vasectomia, tá? Então a gente já vê essa raiz do patriarcado machista sendo instituída nesse período, tá? Olha a charge. Uma mulher, né, com várias crianças pedindo esmola, pelo amor de Deus, e a mulher dá um anticoncepcional. Como se isso fosse o maior problema, né? Esses países que não têm acesso à educação, à moradia digna, à tecnologia, à ciência, à informação, a ideia é que se tenham muitos filhos. A gente vai chegar numa próxima teoria que a gente vai ver. Então, a teoria neomalthusiana defendia isso, tá? E olha ela, a teoria reformista ou marxista. O que eles faziam? Eles defendiam teorias demográficas marxistas, eles são mais ligados ao sistema socialista, né? De igualdade, né? Para todos. Ao contrário dos neomalthusianos, consideravam a própria miséria como sendo responsável pelo acelerado crescimento da população. Gente, pensa bem, se eu tenho muitos filhos, eu tenho várias mãos de obra. Muita mão de obra, mais dinheiro dentro de casa, ou alimento, e assim vai. Faz sentido. E quem que defendia esses reformistas ou marxistas? A necessidade de reformas socioeconômicas que permitia a elevação do padrão de vida, melhor distribuição de renda e alimentos, porque se a gente tem alimento, por que nem todos têm acesso? O aumento de escolaridade, que resultaria num planejamento familiar e na diminuição da taxa de natalidade e do crescimento vegetativo. Então, se eu tenho acesso à educação, se eu tenho acesso à alimentação, se eu consigo desenvolver, eu consigo me planejar para não ter muitos filhos. Isso defendem os reformistas, sabe? E não menos importante, e por último, nós temos ali período Guerra Fria, a teoria ecomalthusiana. Desculpa, eco de ecologia. Por quê? No contexto da teoria neomalthusiana surge a teoria ecomalthusiana, que utiliza uma argumentação de cunho ecológico e ambiental. Quanto mais cresce a população, isso pressiona o ambiente natural, porque a gente tira nossos recursos de onde, não é mesmo? E aí, o que defendem esses ecomalthusianos? O grande crescimento populacional ele vai intensificar a utilização dos recursos naturais e para garantir o abastecimento da população, provocando grandes problemas ambientais. Então, os ecomalthusianos falavam, gente, vamos com calma, a gente tem que usar e guardar para as próximas gerações. Isso é o quê? Sustentável. Só que na época não tinha esse nome. Então, a gente está usando e guardando para as próximas gerações. Vocês precisam, quanto mais aumenta a população, mais recursos nós utilizamos. Nós utilizamos mais água, que é para produzir energia. Nós utilizamos fora maior quantidade de alimentos, a sociedade de consumo, né? Hoje nós temos uma sociedade de consumo fortíssima. Tudo é, bem dizer, descartável. Isso gera danos ao meio ambiente. Então, os ecomalthusianos defendiam isso, que a maior população geraria grandes problemas ambientais. E aí, o controle populacional nos países pobres justificava-se por quê? Pela necessidade de preservar a riquíssima biodiversidade dos ecossistemas tropicais, pois, segundo eles, o crescimento nesses países sufoca o ambiente natural. Não, peraí. A gente produz, os países desenvolvidos sofrem mais, subdesenvolvidos, tem maior degradação ambiental porque a gente produz os países desenvolvidos. Eles não produzem lá. Eles importam o nosso material, que é de domínio deles, fazem aqui as nossas fábricas, né, nos países subdesenvolvidos, e lá eles conseguem cumprir os acordos climáticos, acordos ambientais, porque não é produzido, não é usado os recursos naturais desses países. Entendem? Então, ele quer dizer o quê? Que esse controle populacional somente nos países mais pobres, onde não é a nossa maior sociedade de consumo, a gente tem ali para poder preservar a biodiversidade dos ecossistemas tropicais, principalmente na zona intertropical do planeta. Contradição da teoria ecomalthusiana. Vale lembrar que os grandes devastadores das florestas tropicais, atenção, e de muitos ecossistemas foram os países ricos ao longo do processo de colonização na Ásia, África e América Latina. Quer dizer o quê? Os ingleses e os europeus que vieram, invadiram, devastaram
acabaram com quase tudo que nós tínhamos, roubaram as nossas riquezas, e agora a teoria malthusiana fala que tem que parar com a população pobre de crescer. Oxe, me respeite, rapaz, porque começou de vocês, dos países desenvolvidos, o desastre ambiental que tem sido causado ao longo dos anos, tá bom? Um breve resumo para a gente fazer aquele pá, decora aí, gente. Teoria malthusiana, população, grande quantidade de população, falta de alimentos. Neomalthusiana, maior população, falta de desenvolvimento econômico. Reformista, população e distribuição de renda por desigual. E ecomalthusiana, população versus recursos naturais. Olha esse esqueminha, não se esqueçam mais, por favor, tá bom? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu trabalhei todas as teorias demográficas, espero que vocês tenham entendido. A atividade no GPA está lá no PDF. Explique com suas palavras o que é demografia. A próxima, vocês vão ler esse textinho. Precisa copiar o texto das questões? Não, não precisa. Esse aqui está pequenininho, a 2 pode copiar. Aí vocês vão fazer esse texto, né? E responder e justificar, não se esqueça de justificar. E essa daqui também. Nós temos essa terceira questão, que está a segunda ou terceira lá. Vocês vão marcar e justificar por que é, tá bom? Gente, por hoje é só. Eu acho que eu estendi muito, com uma aula muito grande, mas é isso. Dúvidas? Nós estamos lá no grupo do WhatsApp. Não deixe seu like, esqueça de deixar seu like. E o seu nome para marcar a frequência. Outra coisa, não se esqueça de preencher as frequências lá no grupo, tá bom? Então, hoje, assim como esse vídeo, eu já vou postar a atividade no GPA. Beijo, meus amores. Tenham um bom resto de semana. Dúvidas, estou à disposição.